Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A princípio, irmãos, não querendo tirar o contexto desse verso, a princípio o contexto desse verso é uma instrução de um pai para seu filho, né? Seu filho, ele tem certamente uma idade um pouco menor do que o comum para lidar com suas próprias experiências da vida, e o pai precisa aprender e também ensinar a seu filho aquilo que ele tem aprendido para que ele não venha a cair nos erros e nos enganos que tende o mundo assim a circular o seu filho. Então o pai sábio instrui seu filho para que seu filho não caia nas garras desse mundo mal, não caia nos enganos dos ímpios, não caia nas armadilhas que são postas pelos homens, né? E a palavra traz pra gente que é preciso ensinar a criança no caminho que deve andar. E a palavra mostra que quando ainda for velho, ela não se desviará dele. Então percebemos que é um princípio. Se você ensina esse caminho, ela não esquece esse caminho. Até quando for velha, ela se lembrará desse caminho. Ela nunca esquecerá o caminho. E um bom pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Então, ele sempre instruirá o seu filho para um bom caminho. Assim como ele talvez trilhou um bom caminho na vida, ele vai trilhar o seu filho para esse bom caminho. E se esse pai não passou por um bom caminho, ele conhece também um mau caminho e vai indicar o seu filho, e vai conduzir e vai instruí-lo para que ele não ande por aquele caminho que ele foi. Há muitos exemplos de pais hoje que se converteram e viviam uma vida muito promíscua no passado. E quando o filho dele começa a chegar numa idade que a promiscuidade começa a atingir a vida do seu filho, o seu pai começa já a ensinar o que é certo e o que é errado, mostrar os limites, mostrar as razões dos limites e por aí em diante. Mas no contexto desse trecho, desse pequeno verso, podemos assim, com uma ousadia, pelo Espírito Santo de Deus, tomar emprestado esse texto para aprendermos um pouco sobre o nosso Pai Celeste. Podemos desfrutar da instrução do Espírito Santo que dá-nos pela palavra, e essa é a voz do nosso Pai. E nós também podemos tomar que isso funciona muito bem, e não tem como dizer que não funciona essas instruções, e inclusive não se esquece essas instruções. E também temos uma prova disso em uma pessoa, Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Grave bem esse termo, irmão mais velho, porque ele não errou. Então, é um princípio, além de ser bíblico, é um princípio comprovado também, que a palavra vai mostrar pela vida de Jesus, que funciona e funciona muito bem. E se nós olharmos para o caráter do nosso Pai, veremos que o nosso Pai ele é um Pai de amor, o Pai que é de graça, de misericórdia e clemência, é um Deus sim, onipotente, é um Deus de justiça sim, é um Deus santo e separado do pecado, é uma realidade, todas essas coisas. Mas veremos que uma das características de Deus é ser Pai. E como um pai, ele não quer que os seus filhos andem em caminhos tortuosos e nem em caminhos que sejam contrário do dele. Então, para isso, o Senhor ele tem de nos instruir, o Senhor tende a fazer estas coisas, não porque nós queremos que Ele faça, mas porque Ele propôs no seu próprio coração em fazer estas coisas por nós. Porque Deus poderia simplesmente não fazer absolutamente nada e Ele continuaria sendo Deus. Mas nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus que é Pai, e Ele gerou filhos para si. Ele quis uma família e assim Ele tem uma família hoje, porque Ele propôs isso em seu coração. Esse é um propósito de Deus, constituiu uma família, e essa família é constituída de muitos filhos, e Deus é pai de muitos filhos. Assim como Ele prometeu a Abraão que Abraão seria pai de multidões, aquilo ali representava a vida dele, do próprio Deus, representando que Deus seria pai de multidões e de muitas nações.
Então percebemos que o Senhor, Deus, nosso Pai, é um Pai com muitos filhos. E como Ele vai instruir tantos filhos assim na face da terra, sendo que todos estão espalhados, né? Porque Ele tende a nos instruir? Sim, Ele tende a nos instruir porque senão caminharemos por um caminho mau e tortuoso. Mas por quê? E como Ele vai, corrigindo, como que Ele vai nos conduzir a todas essas coisas, essas instruções? Como que o Senhor nos instrui a andar no caminho que é correto aos seus olhos, para que nós não nos desviemos dele? E podemos chegar a uma simples conclusão, nós que amamos ao Senhor, que cremos em Cristo Jesus e cremos na veracidade da palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Percebemos que a Bíblia, do início ao fim, é uma instrução para nos ensinar a sermos como seu Filho mais velho, que é Jesus Cristo, que antes era o primogênito. Ele é o nosso modelo. E o nosso irmão mais velho está expresso em cada linha e entrelinha da palavra de Deus. Desde Gênesis, lá no capítulo 3, fala que o seu descendente pisará a cabeça da serpente, olha só, apontando para Cristo, né? A palavra mostra também em Gênesis 1, façamos o homem, mostrando ali a imagem de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ver em alguns lugares acerca de Cristo Jesus, como aquela serpente de bronze colocada sobre a madeira, representava que o morte de Jesus ia morrer. E podemos enxergar Cristo em toda a palavra de Deus. E essa é a nossa fonte de rica instrução. Nós não estamos desamparados, né? Nós temos instrução do alto. Nós não fomos deixados como órfãos, como muitas vezes pensam, por passar por momentos difíceis, acham que estão abandonados, mas na verdade não. O Senhor não nos deixa de nos instruir-nos. O Senhor sempre leva-nos à sua vontade. Claro, sim, devemos estar com nossos ouvidos abertos, devemos estar meditando na palavra do Senhor, devemos buscar comunhão para que Ele fale conosco, para que Ele nos instrua no caminho, para que nós não desviemos desse caminho. Então, nosso Pai Celeste, Ele mesmo arcou com a responsabilidade de nos ensinar. Esse verso está aqui não somente para instruir os pais a como fazer com os filhos, mas também para mostrar que Deus é Pai e que instrui os seus filhos no caminho em que deve andar, para que nós não erremos. Nós não erremos quando formos mais velhos. O que é isso? Espiritualmente falando, nós talvez muitos acabaram de se converter e têm 50 anos, têm 20 anos. Não é uma criança de 10 anos de idade, mas quando você nasce de novo, a palavra mostra isso, você é um bebê espiritual. Então você precisa crescer e avançar. E nesse avançar, há medidas que coisas que você vai aprendendo no crescimento espiritual. Você tem um crescimento, então você vai alcançando medida após medida. Há uma linha que você cresce, né? Você vai conhecendo ao Senhor. E à medida que você conhece o Senhor, você amadurece. À medida que você for abrindo mão de você mesmo, você amadurece. A palavra vai nos mostrando formas de amadurecermos em Cristo Jesus. E isso é muito bom. Percebemos que há um crescimento na nossa vida espiritual. Então, quando nós somos meninos, quando nós somos crianças, quando nós somos bebês, nós não comemos alimentos sólidos. Comemos comida mais rala, como o exemplo de um bebê que não come carne. Ele tem que comer a papinha, comer o mingau, tomar um suco, para que ele não fique sem alimento e seja bem alimentado com ricos nutrientes, que ele não pode mastigar. Mas ele está comendo daquilo lá, está comendo de algo bom. E o Senhor precisa instruir essa criança que ainda se alimenta de coisas ralas a alcançar uma maturidade saudável nele, para que quando venha a comer coisas sólidas, não se desvie daquilo que foi ensinado desde o princípio, que não se desvie do caminho do Senhor. Então o Senhor precisa levar essa criança espiritual ao ápice da vida espiritual, que é como se fosse um ser ancião, espiritualmente falando. Mas para chegar lá, nesse caminho inteiro, é preciso de instrução. E o nosso Pai Celeste faz questão de nos instruir para alcançarmos a estatura de maturidade nele.
Louvado seja Deus por isso, porque Ele mesmo se incumbiu de fazer tal maravilha por nós. Nós nem merecíamos, nem o sacrifício de Cristo, quanto mais estas coisas, essa instrução maravilhosa, divina, inspirada pela palavra, né, que foi inspirada pelo Espírito Santo e foi dada a nós. Isso é maravilhoso, amados, é maravilhoso. Mas muitos ainda podem pensar, mas isso aí não tem um fundamento, isso está errado, né? Por que Deus nos instruiria tal coisa? Então, lerei outro texto que está em Mateus 7, versos 11. Eu vou ler do 9 ao 11. Diz assim, ó: O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, irmãos, vemos que isso, o Senhor Jesus Cristo nos afirma que Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E essa é a figura do nosso Pai. Nosso Pai não nos deixa desamparado. Se nós que somos maus, que somos homens maus, podemos instruir nossos filhos no caminho do Senhor, quanto mais Deus não poderá assim instruir os seus filhos ao reto caminho santo dele. Sabe, irmãos, precisamos aprender assim a ouvir a voz do Senhor na sua instrução, por intermédio da sua palavra, em comunhão com o seu Espírito, em comunhão com Ele em oração, olhando para o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que foi um varão provado e aprovado por Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, o nosso modelo que está expresso em toda a palavra. E toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou cada homem, desde Moisés a João, a escrever todos os livros da Bíblia. E nós temos hoje rica instrução vindo do alto a nós, para todo e qualquer momento, como Paulo vai dizer a Timóteo, que a palavra ela é apta para ensino. Então ela é apta para nos instruir no caminho que é correto diante dos olhos de Deus. E o Senhor tende a fazer isso conosco, porque Ele mesmo chamou para si responsabilidade de fazer tal coisa. E nós podemos sim, irmãos, com ousadia, claro, com reverência ao Senhor. Reverência sabendo que Ele é santo, que Ele é uma majestade santa. Então devemos ir com reverência, mas apresentarmos a Ele, Senhor, instrua-nos, pois Tu mesmo chamaste essa responsabilidade para si. Por que, pois, deixarias assim, sendo escrito, para ensinar o caminho à criança que deve se andar? E Tu não nos ensinarias assim também? Poderemos assim, sabe, irmãos, apresentar ao Senhor dessa forma ousada e sim, com reverência santa ao Senhor, a pedir: Senhor, instrua-me, eu não sei caminhar. Porque muitas das vezes achamos que sabemos fazer o que é correto, achamos que sabemos fazer as coisas, mas vamos lá e quebramos a cara. Mas se antes nós tomarmos a palavra na mão e orarmos: Senhor, instrua-me, pois ainda sou menino e preciso alcançar, ó Deus, o caminho, ó Deus, que Tu tens para mim, a Tua instrução, ó Pai, para que quando eu avançar em amadurecimento, eu não venha esquecer desse caminho que o Senhor me ensinou. E este caminho, ó Pai, é o Seu Filho Jesus Cristo, revelado a nós. Então, amados, nós podemos assim, com uma ousadia no Senhor, estarmos resguardados nele, com a ousadia de pedir a Ele para que nos instrua em toda a verdade, em toda a realidade, com sua graça sobre nós e com a direção do Teu Espírito Santo, do Seu Espírito Santo, pois o Senhor Deus, Ele chamou para si essa responsabilidade de ser Pai de multidões, Pai de grandes nações. E nós, irmãos, somos a nação celestial, ao qual Deus é Pai. E nós temos um exemplo que é Deus Filho, Jesus Cristo, nosso amado Senhor. E nós temos um sábio consolador, o Espírito Santo, dentro de nós para revelar Cristo, nosso irmão mais velho, para que nós tomemos dele um modelo para vivermos, para então satisfazermos ao Pai. E o Pai também está satisfeito por ter ensinado
ensinado corretamente a seus filhos no caminho que se deve andar. Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a todos nós e nos conduza a cada dia à estatura de Cristo Jesus, para que Deus seja glorificado em nós e por nós, para que o Senhor tenha primazia em tudo, irmãos. Graças sejam dadas somente ao Senhor. Amém.